Quando eu era pequeno eu ia no estádio, aí meu sonho era ser jogador. Eu quero jogar. Se eu estiver jogando bola, para mim eu tô feliz. Não é só você ter estrutura, você ter profissionais que tenham um tato para trabalhar com esses garotos. Não esquecendo de forma alguma que nós temos CTs no Brasil brilhantes, brilhantes. Hoje em dia, no Brasil, 26 equipes são certificadas pela Confederação Brasileira de Futebol como clubes formadores. Para receber tal qualificação, os clubes precisam mostrar resultados dentro e fora de campo, fazendo com que os jovens, além de atletas, tenham uma boa formação como pessoas. Hoje, o que o Grêmio exige é rendimento escolar. O Grêmio exige hoje que, juntamente com a frequência, o garoto vá e se eduque. O atleta, ele não pode pensar que o fato de ele ser um jogador de futebol, neste momento, é representativamente o que ele vai ter para a vida toda. Eu acho que o grande segredo, né, quando se trabalha, é não queimar etapas, né? Identificar a etapa que o jogador está e lançar a carga que ele realmente pode adquirir, pode cumprir. No Botafogo existe esse interesse de associar a educação, a cultura com o rendimento. Alguns clubes brasileiros se destacam na formação e revelação de novos craques, mas para isso é necessário uma boa estrutura e profissionais qualificados. Exemplos disso são Internacional e Grêmio no Rio Grande do Sul e Botafogo no Rio de Janeiro. A gente sempre, desde 96, a gente vem batendo na tecla muito do profissionalismo. Todas as categorias com profissionais, né, da área de educação física e os jogadores que também estão estudando e estão procurando se aprimorar. Com essa ideia de profissionalismo, o Internacional desenvolveu o projeto Aprimorar, para a formação de novos atletas. É um projeto específico por posição, então a gente tem treinamentos especiais para atacantes, zagueiros, laterais, volantes, meio-campos. Além do campo, o Colorado também se preocupa com as situações vivenciadas pelos jogadores fora das quatro linhas. É muito na observação, na escuta, no poder ouvir sem julgar e dar indicações de caminho, né? É fazer com que esse menino reflita sobre sua realidade. Aliado ao acompanhamento profissional, o clube oferece um centro de treinamento localizado em Alvorada, que conta com 4 campos de futebol, 20 quartos para alojamento, academia, piscina, entre outros. O CT ainda apresenta um diferencial para seus atletas e comissão técnica, que é o Foot Center. O Foot Center hoje é um setor, tá, de inteligência do clube, né, que é coordenado lá pelo professor Ortiz, tá, onde todos esses dados acumulados, né, através de scouts, filmagem de jogos, posicionamento de jogadores, né, são analisados e são retrabalhados em situações de correções, futuras correções. Hoje não existe o departamento de base no Grêmio. Não existe a categoria de base. Existe o departamento de formação. Hoje nós dispomos de um CT, que são 8 campos. Temos hoje toda a infraestrutura que exige um clube formador. Nós somos certificados, nós somos o 002 no país como clube formador. Com 32 olheiros ao redor do mundo, o Grêmio tem inovado na questão da contratação de estrangeiros para as categorias de base. O tricolor gaúcho já conta, por exemplo, com 3 argentinos no elenco. A gente está procurando antecipar esse processo. A gente tem observadores técnicos que viajam, né, tem contatos, parcerias. O Júnior teve a oportunidade de ser o coordenador geral de observar jogos lá, eu tive a oportunidade de observar jogos lá. E a ideia é trazer os meninos para cá, já para colocar eles mais próximo da cultura, né, do futebol aqui do Brasil. O Grêmio cuida também da saúde de seus atletas, colocando até mesmo um profissional da área no campo de jogo, voltado apenas para a base. Um dos principais diferenciais que o tricolor gaúcho busca introduzir nas suas categorias de base é a proximidade com o elenco profissional, que outros clubes também tentam realizar. O diferencial que nós estamos implantando aqui hoje é a verticalidade dos departamentos. Nós achamos que o CT da base do profissional, eles têm que ser unificados, sabe?
separados para as suas ações, mas unidos nos seus objetivos. Aqui, os juniores hoje, ele é completamente integrado ao departamento de futebol profissional. Todos os funcionários que atendem o departamento de futebol profissional atendem os juniores. A situação do profissional está muito próximo da base. Foi o que eu encontrei, que eu achei muito bacana. Foi até um dos motivos para eu ter vindo para cá. Essa integração que eu acho que hoje está sendo a fórmula que a gente está adotando e que a gente está tendo o sucesso que a gente está tendo. Todo esse tratamento é recebido pelos atletas e a presença de profissionais consagrados como Seedorf e Jefferson motivam ainda mais os jovens. A primeira vez dá um baque, né? Tu vê o cara que vê Milan, campeão de tudo, está aqui pertinho da gente treinando comigo, primeiro dá. Pô, é um trabalho muito bom. A gente não se sente base, se sente quase profissional. É tudo diferente. Quando tu chegar lá, já não vai sentir tanto a mudança. Não pode existir motivação maior, né? É visível que o Botafogo tem esse projeto. Pode ver, são vários jogadores que estão lá, que vieram da base. Então é muito motivador mesmo. Muitos dizem que quando um jogador está na base, o que realmente importa é a sua formação. Não há dúvidas disso, mas alguns envolvidos nesse processo ressaltam a importância de se conquistar títulos. Eu uso muito uma frase do seguinte: você não forma ninguém se não for vencedor. No dia a dia, no trabalho, se forma com espírito vencedor. Não é possível que o Grêmio entre numa competição sem querer ser o campeão. Isso não existe. Claro que ter títulos é importante, é bom, mas o nosso objetivo é formar jogadores para a equipe principal. São clubes que têm, principalmente, um poder financeiro muito grande, que hoje em dia, com a estrutura que eles proporcionam para os atletas, eles conseguem chegar a atletas que daqui a pouco clubes grandes não conseguem. Acho que o diferencial é o conteúdo que eles recebem aqui, né? E quando a gente fala de conteúdo, é toda uma infraestrutura diferenciada, profissionais diferenciados, formas de treinamento diferenciados. Os clubes de empresa são relativamente novos no Brasil. Essa atividade, que envolve futebol e negócio, começou a se desenvolver na primeira década dos anos 2000. Hoje em dia, os principais clubes são o Desportivo Brasil, Red Bull Brasil e o Audax. Eu já tinha na minha cabeça um sonho de realizar um projeto totalmente diferenciado, onde todo o trabalho era profissionalizado, todo o trabalho seria feito desde as categorias de base até um crescimento ao profissional totalmente profissionalizado. As pessoas começam a apostar em clubes como o nosso porque sabem que o trabalho é muito mais intenso, é muito mais focado para o menino dentro de campo e fora de campo. Entre os clubes empresa, o Red Bull se diferencia dos demais por contar também com um elenco principal, na qual os jogadores formados na base têm maiores chances de atuar. São 3 clubes empresas, agora o Red Bull tem as suas especificidades, né? É um projeto global, né? Então acho que isso difere ele das outros clubes empresas que tem, porque existe um time na Alemanha, existe um time em Salzburg, existe um time nos Estados Unidos e existe o time do Brasil. O jogador da base daqui, além do profissional daqui, ele pode também conseguir entrada em qualquer um desses clubes. E é exatamente por contar com uma boa estrutura que os jovens são atraídos por esses clubes. Pelo que todo mundo fala e pelo que eu estou vivenciando aqui, eu acho que poucos clubes do Brasil têm a estrutura que a Red Bull tem. O time do Corinthians é mais nome que a Red Bull, mas de estrutura tipo da base, a Red Bull ganha do Corinthians. Porque lá eles não tinham um alojamento fixo e não tinham um campo de treinamento fixo. E pra gente chegar, querendo ou não, a estrutura faz uma diferença. A maior dificuldade nossa hoje é ainda ser reconhecido como um clube grande na base por pessoas leigas do futebol. Então, por exemplo, o pai de um menino de 13 anos que não vivencia o futebol, talvez questione a ida desse menino no Desportivo Brasil. No primeiro minuto que ele passa aqui dentro, a gente já quebra esse paradigma. Existe uma pessoa responsável pelo Departamento de Saúde e Performance, que é o Vinícius. Hoje nós temos 3 fisioterapeutas,
Cada categoria tem o treinador, o preparador, o treinador de goleiro próprio. A ação dos empresários e suas influências sobre os jogadores causam polêmicas nos clubes tradicionais. Essa situação também é vivenciada pelos clubes empresa, talvez envolvendo até maiores interesses. Muitos empresários, entre aspas empresários, porque chegam aqui e falam, promete o mundo, entendeu? Então a gente não proíbe o atleta de ter empresário. Eu não gosto de empresário. Eu acho que atrapalha ele na base. Até os 18 anos a gente recomenda a todos os meninos aqui a não terem empresário. Eu vou dar um salário de 20 mil para você, uma casa para sua família, e na verdade ele não tem nem para ele. Como que ele pode oferecer? Nós fizemos acordo com um empresário para que ele fosse o procurador dele dentro da nossa filosofia também. Porque às vezes para poder negociar com outro clube era importante ter um empresário. Mas era um empresário da nossa confiança que pudesse seguir a vida com eles. Uma ação comum entre os clubes e empresa é vender porcentagens de seus atletas para clubes com maior visibilidade, usando-os como vitrine para expor seus jogadores. Essa tática, por exemplo, foi usada pelo Audax nas transferências de Vitinho e Paulinho, que passaram por Botafogo e Corinthians respectivamente, antes de serem vendidos à Europa. Mas a gente precisa dos clubes vitrine para o jogador valer mais e para o jogador se desenvolver profissionalmente. Não, eu acho que a Red Bull é mais um clube para a gente se formar, mas daqui uns 5 anos eu pretendo estar num time de Série A. Então a gente tem que saber o momento certo desse menino ir para um grande clube do Brasil ou fora. O modelo é esse. Então não adianta a gente aqui ficar falando no mundo ideal, se no mundo real as coisas ocorrem de maneira diferente. Então, se tem uma base familiar ruim e uma cultura e uma educação ruim, a chance dele se perder é muito maior. Esse cara tem que ser mau caráter, esse cara, bandido, que são esses pedófilos, esses bandidos prometem muitas coisas para o menino que nem vão acontecer. O aliciamento existiu, existe em uma escala muito menor e sempre vai existir. O futebol não é só esse mundo encantado que a gente vê na TV. A família é a base, né? É o mais importante para ter foco, para treinar essas coisas, para dar ânimo. No extracampo eles se ajudam bastante, por todos estarem vivendo essa mesma realidade, de muitos estarem longe de casa. Para realizar o sonho de se tornar um jogador de futebol, muitos jovens saem de casa para morar nos clubes por qual jogam, passando a não conviver com seus familiares. Essa é uma das dificuldades encontradas em busca dos seus objetivos. Lógico que a saudade bate bastante, mas essa é a vida que eu escolhi, eu tenho que encarar isso. Eu acho que esse é o ponto. A base familiar boa e uma educação boa, ele consegue encarar essa situação de uma forma mais tranquila. Para suprir a ausência da família, os clubes investem em profissionais que auxiliam os jovens no dia a dia. Mostrar para eles que enquanto o pai dele não está aqui, a gente está no lugar do pai para aconselhá-los, para mostrar para eles o caminho certo. Até por essa distância da família, é comum um atleta criar uma relação mais próxima com seu empresário, causando em algumas ocasiões conflitos entre o clube e o jogador. Óbvio que automaticamente eles fazendo isso, eles estão visando um lucro, estão visando, é um negócio, eles têm isso como um negócio. Alguns têm essa parte um pouco mais familiar, mas não deixa de ser um negócio. O empresário de futebol, como profissional, ele tem que ser respeitado, ele faz um trabalho importante. Tem bons empresários que inclusive ajudam os clubes. Na seleção brasileira nós não temos contato. Eu vejo muito problema com os atravessadores, com os amadores que se julgam representantes de atleta. Tem os de confiança, entendeu? Que tem que, procurar o máximo saber da pessoa. Tem muitos de confiança e tem muitos que não são de confiança. Que no futebol hoje em dia é a maioria. Aliciamento no dicionário significa seduzir ou conquistar. Nos últimos meses, o São Paulo esteve em pauta por conta dessa questão. A suspeita por parte de outros clubes sobre o ato de aliciar os seus jogadores fez com que algumas equipes agissem contra o tricolor. Aí tem uma coisa ética que talvez não está sendo cumprida, pelo um código de ética informal que foi traçado. Agora, perante a lei, o São Paulo não está fazendo nada de errado. A posição do clube hoje, que saiu recentemente na mídia, é não jogar campeonatos que o São Paulo esteja jogando. Inclusive, no momento, a gente está fora da Taça São Paulo. Pelo momento conturbado na base do clube,
o São Paulo evitou ao máximo se pronunciar a respeito das acusações de aliciamento, divulgando apenas uma nota oficial, na qual afirma que não irá se submeter a ameaças e supostos boicotes de outros clubes. Eu não chamaria de aliciamento realmente entre os clubes, mas que existe realmente a questão de tu apresentar estruturas e tentar convencer jogadores, isso tem. Então, independente dos clubes, quem quer que seja, a gente precisa criar um código de ética não só para as categorias de base, também para o profissional. O abuso sexual é outro problema encontrado nas categorias de base. O jornalista Breider Pires publicou o dossiê Placar abordando esse assunto, onde constatou 22 casos registrados em apenas 2 anos. Com o passar do tempo eu fui vendo que a matéria era cada vez mais necessária, né? Porque os casos estavam acontecendo sem parar e toda hora a gente tinha denúncia, buscava num lugar e já indicava, então existe uma investigação tal. Breider ainda ressalta a importância deste dossiê, que através das denúncias mostra a realidade vivida no futebol. É justamente para alertar, para a matéria servir não só como denúncia, mas também como serviço para quem tem um filho, um parente, um amigo tentando a sorte em categoria de base, para que pudesse tomar consciência de que o futebol não é só esse mundo encantado que a gente vê na TV. Tanto jogadores como profissionais das categorias de base têm conhecimento dos casos, mas também ressaltam a dificuldade de se combater a pedofilia. Esse assunto é um assunto tabu que no jornalismo é muito difícil da gente tratar. E eu estou falando como jornalista, mas falando por conhecimento que eu tenho de pessoas que trabalham na área de direito esportivo, que têm contato com isso e essas coisas não são trazidas à tona. É um caso de polícia realmente, que a gente sente muito por isso, de saber um número desse exorbitante nas categorias de base, e espera que os clubes possam se organizar para que esse tipo de situação não aconteça. Tem que se apurar e tem que ir a fundo, que isso aí não existe, né, cara? Isso aí é uma coisa vergonhosa para a sociedade brasileira, nem para o futebol, para a sociedade brasileira por completo, cara. Às vezes o atleta é meio que forçado a isso, porque por estar longe da família, às vezes por ser inofensivo. Então, mas isso é um absurdo. Eu recebo no meu consultório, e já recebi atletas que viveram situações de abuso sexual e que chegam completamente aniquilados em termos de esperança de futuro, em termos de autoestima, em termos do campo afetivo, social. É um meio muito sombrio mesmo, né? É difícil de chegar, de escarafunchar, e a gente quis mostrar isso, que o futebol, principalmente a categoria de base, não é um mundo dos sonhos. Sabemos de uma frase que eu sempre cito para eles aqui, que o atleta tem prazo de validade, o homem é para sempre. Após o fracasso no Sul-Americano Sub-20 no início de 2013, as seleções brasileiras de base passaram por uma reformulação e agora tem o comando do técnico e coordenador Alexandre Galo, com trabalho focado no profissionalismo. Embutindo o profissionalismo o máximo possível nas categorias de base, para que realmente o atleta entenda que ele passar pela base, ele tem que passar com um senso de profissionalismo já bastante aflorado, bastante intenso, para que senão ele vai ter dificuldade quando ele chegar no profissional. O jogador veio aqui, se mostrou profissional, se mostrou em boas condições, ele vai seguir. Se ele não se mostrou em boas condições, se ele não foi profissional, se ele não cumpriu a risca tudo que a gente está pedindo, ele vai estar fora. Aqui o trabalho é bastante profissional. No Atlético a gente costuma mais trabalhar como formação. Aqui a gente aprende mais a ser profissional, porque a gente é tratado já como profissional. Aí a gente volta para lá sendo exemplo para os atletas de lá. Com a mudança de mentalidade na base e buscando um ambiente com mais seriedade, Alexandre Galo, em declarações à imprensa, teria dito que proibiria o uso de fones, brincos e cabelos exagerados na seleção. O que eu imagino que tenha passado pela cabeça do Alexandre Galo é que esse tipo de situação de fones, de óculos, de celulares e tal, acaba desviando o foco naquele momento daquilo que é mais importante. Porque jogador de futebol, se você se arrumar bem, se vestir bem é uma coisa, agora tem gente que já escapela. Tá descambando demais essa parte de imagem. A gente é rígido enquanto eles estão aqui. Fora daqui é difícil controlar o menino e nem quero isso, eles têm que ter uma vida. Questionado pela reportagem, Galo contradisse o que havia sido publicado na mídia. Não existe proibição.
Isso aí é quem não entendeu, quem não é do futebol talvez tenha entendido ou quis criar polêmica de uma outra coisa. Eu já convoquei, convoco e convocarei jogadores independentemente do cabelo, se usam acessório ou se não usam. A falta de tempo para uma preparação adequada também atinge as seleções de base. No caso da Sub-17, entre a apresentação no CT de Cotia e a estreia no Mundial da categoria, foram cerca de 20 dias de treinamento. O nosso trabalho ele é um trabalho de curto espaço. Nossa seleção brasileira, nós não podemos e não somos reféns de nenhum atleta. Aí sim, eu acho que está o grande segredo, é você tentar, dentro do período que você vai ter de preparação deles, encaixar e principalmente saber avaliá-los o mais rápido possível, para que você transforme isso em ações práticas. A seleção brasileira de base pode servir como porta de entrada para a equipe principal. 10 jogadores que disputaram mundiais da categoria são constantemente lembrados por Filipão em suas convocações. É o caso de Davi Luiz, Oscar, Daniel Alves e Neymar. É o sonho de todo menino da base pegar a seleção, uma convocação da seleção brasileira na base. Mas nem todos que passaram pela base da seleção brasileira estão no profissional hoje. Todo mundo sonha a seleção, né? Mas tipo, a seleção é consequência. Se você fazer um bom futebol nos campeonatos, você vai ser convocado, né? Primeiramente, eu sonho em chegar ao profissional. Depois, com certeza, sonho com a seleção brasileira. Eu prefiro jogar na seleção brasileira. Jogar num time daqui, ser visado aqui no Brasil e pegar uma seleção brasileira consecutivamente. Eu tenho o objetivo de disputar uma Olimpíada no Brasil. E é isso que eu foco na minha carreira. Assim não pega o guarda-chuva, pega? Não. Mas vai ficar quieto, cara, pra gravar? Ele quer aparecer, cara? Só eu que apareço no comentário, você não aparece. Vai. Ô mãe, tô gravando, daqui a pouco eu te ligo. Tá, um beijo, meu amor. Tchau, tchau. Sobre isso, vai falar com a mãe dele, tira daí. Para realizar o sonho de se tornar uma estrela parecendo o Chico Xavier. Daqui a pouco pode fazer o off dali, né? Escreve um off agora pra nós, hein, máscara. Vai. Tempo passou? Vai, eu vou brilhar dessa vez. Vai. Show. O que você tá fazendo aí? Vou falar pro seu que você vai aquecer. Jardel, aquecer. Ah, tá de brincadeira que eu errei no nome dos caras, velho. Ah, que palhaçada. Não. Oscar, Davi Luiz, Daniel Alves. Oscar, Davi Luiz, Daniel Alves e Neymar. Oscar, Davi Luiz... Não, o que eu lembrar eu vou falar na hora. Sentiu a coxa, Jardel. Antes de entrar já sentiu. E se arrumar, sentiu já no treinamento. Jardel, leva a perna lá em cima, Jardel. Vamos parar de atrapalhar que você tem que trabalhar ainda, vai. Você não filmou ele fazendo o coisa? Se não.